Olá, alunos! Tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre visualização de textos e documentos, tanto de textos individuais como de coleções de documentos. Então, existe uma grande quantidade de informação disponível na forma textual, na forma de documentos que precisam de ferramentas para poder serem exploradas. Exemplos de documentos e textos que a gente pode achar aí entre em páginas web, artigos científicos, notícias de jornal, patentes, notas fiscais, e-mails. Então, existem diversos tipos de documentos que estão aí para serem visualizados e processados. Uma coleção de documentos ela pode ser definida como um corpus composto de objetos como palavras, sentenças, parágrafos, ou seja, subindo de nível, documentos e coleções de documentos. Então, você pode fazer em nível de palavras, ou em nível de sentenças, ou em nível de documentos. E os documentos podem ter associados metadados. Por exemplo, um artigo científico tem autor, ele tem uma data do qual ele foi publicado, ele tem um tamanho, às vezes em páginas, ele tem as citações, que são as referências, e mesmo notícias, por exemplo, ela já tem um autor, uma data que ela foi publicada, então é muito comum que texto venha acompanhado desses metadados, principalmente temporal. E a gente pode definir documentos textuais em diferentes níveis. Você pode analisar no nível léxico, que é a identificação de processamento de tokens, e a gente entende tokens aí como seriam as palavras individualmente, como por exemplo caracteres, palavras, as chamadas n-grams. Existem algumas palavras, por exemplo, que nem visualização de informação, que aí é composta, e aí é considerado n-gram, ou então, no máximo, até de frases. Já tem o nível sintático, que a gente faz a identificação e anotação dos tokens, como, por exemplo, posição, classe gramatical e gênero. Então, uma análise mais gramatical, por assim dizer. E esse processo é conhecido como reconhecimento de entidade. E um nível maior e também um pouco mais complicado é você fazer uma análise de nível semântico. E aí você está interessado em extrair o significado e relacionamento entre as peças de conhecimento derivadas das estruturas sintáticas. Então você, por exemplo, quer extrair um significado de uma frase. Então, um nível mais semântico. É uma atividade muito interessante, mas também mais complexa. Antes de a gente conseguir visualizar um documento, a gente tem que representar essa coleção de documentos ou este documento. Por quê? A maior parte das técnicas de visualização que existem por aí, elas entendem que será dado de entrada por exemplo, um conjunto de dados estruturado, por exemplo, multivariado, tabelado, sendo que o texto não está nesse formato. Então, a gente precisa representar o texto num formato, às vezes, estruturado, sem perder muito da informação do texto original, com a menor perda de informação possível. Para isso, eu vou apresentar dois modelos aqui, o modelo de espaço vetorial e o modelo de topos. Você escolhe um deles para representar sua coleção de documentos, de acordo com o seu interesse. No caso, então, de coleções de documentos, como eu já disse, é necessário pré-processar o texto dos documentos de forma a melhor determinar quais palavras serão utilizadas para capturar a semântica dos documentos. E a gente tem a necessidade de utilizar representações estruturadas para documentos que vão descrever a informação neles originalmente contida, com a mínima perda de informação possível nesse processo. Vai ter alguma perda de informação? Vai, mas a gente quer que ela seja a menor possível. E geralmente a gente tem algoritmos de extração de padrões que são originalmente desenvolvidos para serem aplicados a dados estruturados, como dados vetoriais, que é outro motivo o principal motivo, na verdade, que a gente precisa colocar os nossos documentos usando uma dessas representações, porque os algoritmos para extração, para visualização, eles geralmente estão esperando como entrada dados estruturados. Então a gente precisa colocar nosso texto num formato estruturado. Primeiro modelo chamado vetorial ou de espaço vetorial, ele também é chamado às vezes de Bag of Words, que aí a sigla seria BOW, BOW. Então, no modelo de espaço vetorial, um vetor é construído para cada objeto, que nesse caso é o documento, e as dimensões desse vetor vão representar as palavras e suas frequências ponderadas. Que palavras?
Geralmente esse modelo vetorial ele é utilizado pela coleção de documentos. Então imagina que você tem 100 documentos aí. Nesses 100 documentos, vocês têm várias palavras que são utilizadas por esses 100 documentos. Então, o número de dimensões aí vai ser igual ao vocabulário total que todos os documentos usam. Então, por exemplo, é uma palavra que só apareceu em um dos documentos, ela ainda vai fazer parte do vocabulário e vai vir a gerar uma dimensão. Geralmente, nesse processo, a gente elimina algumas das palavras que são consideradas stop words, como se fossem ruído. Então, normalmente o ruído é removido eliminando stop words e as palavras restantes são lematizadas. É um processamento muito comum em texto. O que são os stop words? Em português, por exemplo, são as palavras de, para, o, a, uma, pois, que são às vezes artigos ou conjunções que fazem parte da língua portuguesa, mas não conferem muito significado à sentença. Então, geralmente, essas são consideradas stop words e são removidas, não vão gerar dimensões aí, não vão fazer parte do vocabulário. E as palavras restantes, que não são stop words, ainda vão ser lematizadas. Por quê? Por exemplo, em português, a gente tem conjunções de verbos, que nem eu escrevo, tu escreves, e aí você tem várias conjunções, sendo que significa tudo ato de escrever. Então aí você vai lemmatizar, que significa deixar só o sufixo comum, que seria escre e aí um V ali. Você tira as variações que geralmente estão associadas a conjunções de verbo. Isso é o processo de lemmatização. E existem diversos esquemas de ponderação. Então, depois que a gente remove as stop words e lemmatiza elas, a gente ainda vai ter que, para cada documento, para cada termo, ainda ponderar a influência daquele termo naquele documento. Então, como que a gente faz isso? Então, existem diversos esquemas de ponderação. O mais conhecido de todos é o TF-DF, que é sigla para Term Frequency Inverse Document Frequency, ou seja, a frequência do termo, só que é aplicada a um esquema de ponderação que é a frequência inversa do documento. E a sigla aí é TF-DF. Então, para cada documento, para cada palavra, cada termo, você vai fazer o seguinte cálculo. Então, dado um documento, eu vou calcular o DF-DF daquele termo W. Vai ser igual a frequência do termo naquele documento. Então, imagina que, por exemplo, a primeira palavra que eu estou usando aí como dimensão, no primeiro documento, aconteceu 10 vezes. E aí, eu vou colocar o valor 10 aí. Aconteceu no texto como um todo, do primeiro documento. Só que você vai ponderar isso pelo log seguinte. Então, vezes log da fração que é n dividido por dfw. Quem que é n? É o número de documentos total. Então, se o meu número de documentos total, por exemplo, for 100 documentos, esse n aqui vai ser igual a 100. E quem é dfw? dfw é o número de documentos no qual o termo w apareceu. O que isso aí vai fazer? Se um documento, se um termo aparece muito em todos os documentos, ele é pouco significativo, porque ele não diferencia muito os documentos entre si. Então, a gente penaliza aqueles termos, através desse log, que acontecem em vários documentos. Então, quanto maior o valor desse dfw aqui, mais a penalização que vai acontecer por essa multiplicação aqui da parte do IDF. Então, no TF-DF, a importância de um termo em um documento é diretamente proporcional à sua frequência, que é a parte do TF-W, e inversamente proporcional ao seu aparecimento nos outros documentos, que é a parte da DF-W, que está aqui dentro do log. E aqui a gente tem um exemplo desse modelo vetorial aplicado a uma coleção de documentos. Então, por exemplo, tem vários TXTs aqui. Então, cada documento vai virar um vetor. E cada palavra, vocabulário, nessa coleção de documentos vai virar uma dimensão. E então, eu tenho as dimensões aqui. O que acontece? E aqui dentro eu tenho o TF-DF. Por exemplo, esse aqui é o TF-DF do termo main para o documento 1. Mas o que acontece? Cada dimensão aqui, cada atributo, ele é um termo que aconteceu no vocabulário. No vocabulário como um todo, na coleção de documentos. Então, é muito comum que alguns termos, que nem, por exemplo, main,
só tem acontecido em alguns documentos, que nem o segmento 1 seg1 txt ou seg30.txt. E, por exemplo, aqui no seg13.txt, o que acontece? A frequência desse termo, do termo main no documento seg13t é zero, ele não apareceu. E vai ficar o valor zero aqui. Então, é muito comum que essa matriz seja altamente esparsa, ou seja, zero em muitas posições. E ela tenha uma alta dimensionalidade, porque o número de dimensões dela é igual ao número de vocabulário da coleção de documentos. Então, existem algumas técnicas que você pode fazer para diminuir essa dimensionalidade. Algumas delas são algumas já citadas, que nem os stop words e lematização. Então, o modelo vetorial ele sofre um prejuízo causado pela alta dimensionalidade do modelo, que está associado ao tamanho do vocabulário. Ok, mas é uma técnica ainda muito valiosa que em muitos cenários dá bons resultados. Por exemplo, se eu fosse aplicar uma projeção multidimensional aqui, o que eu precisaria fazer? Uma vez que meus dados já estão estruturados, eu posso aplicar uma distância aqui, uma distância euclidiana, uma distância melhor que nem a distância do cosseno, para verificar a similaridade entre essas duas instâncias com base no vetor de frequências dela. E aí, com essa matriz de similaridade, eu conseguiria fazer uma projeção multidimensional dessa coleção de documentos. Então, este modelo torna próprio a gente usar outras técnicas de extração de dados ou de visualização para essa coleção de documentos. Ela sofre um problema de que, caso vocês não tenham percebido, a gente perde a ordem no qual os termos aconteceram no documento. Mas nesse caso aqui, desse nível léxico que está sendo apresentado, é uma perda aceitável. Existe outro tipo de modelo que ele é um pouco melhor, mas ele também é mais caro computacionalmente. Então, modelos de tópicos, eles são baseados na ideia de que um documento são formados por uma mistura de tópicos, e no qual cada tópico é determinado por uma distribuição probabilística de termos. Então, imagina, por exemplo, que você fala que um documento, geralmente, ele não é formado só por um tópico 1. Imagina que ele tem 30% do tópico 1 e 70% do tópico 2. Então, é muito comum que um documento seja gerado por mais de um tópico. Ele fale de 2 assuntos, por exemplo. E aí, como esse documento é formado por seus tópicos, também é uma distribuição probabilística. E aí, cada tópico é determinado por outra distribuição probabilística em relação aos termos. Por exemplo, no tópico 1, é 20% provável que essa palavra aqui aconteça. Aí depois é 15% provável que essa segunda palavra aqui aconteça. E aí tem a distribuição probabilística em torno dos termos, de forma que as probabilidades somem a 100% para aquele tópico. Uma vantagem é que o número de tópicos ele costuma ser bem inferior ao tamanho do vocabulário. Então, este modelo de tópicos aqui costuma ter uma dimensionalidade menor que o modelo vetorial. E esses tópicos acumulam mais informação semântica, porque a gente está falando o quê? Já tem uma semântica maior aí, que que um documento é formado por vários tópicos. Tem um nível de semântica aí maior. E a gente tem uma representação vetorial, na qual, no lugar de termos como atributos, temos tópicos como os atributos, enquanto as medidas de influência medem a probabilidade de um tópico na direção de um documento. Que era, por exemplo, se eu tivesse só 2 tópicos, o documento 1 tem 70% de probabilidade de usar o tópico 1 e 30% de usar o tópico 2. Então, o número de dimensões é igual ao número de tópicos. E você ainda tem uma distribuição probabilística dos tópicos em relação aos termos. O modelo mais conhecido de tópicos é um que chama LDA, que é Latent Dirichlet Allocation, e é o mais utilizado na literatura. E aqui está a referência dele para se alguém tiver interesse. Eu não vou entrar muito em mérito de como calcular esse modelo de tópicos. É bem avançado matematicamente. Aqui eu estou mais interessada em como ele funciona para vocês, qual o resultado deles. Existem diferentes técnicas, bibliotecas que fazem esse cálculo da LDA para você. Uma muito famosa, por exemplo, é uma biblioteca que chama Mallet, com 2 L's. E, como eu já tinha dito, o mesmo termo, caso isso não tinha ficado claro, um mesmo termo pode pertencer a mais de um tópico. Então, imagina aqui, por exemplo, eu tenho o tópico 1 e o tópico 2. No tópico 1, as palavras money, loan, bank podem acontecer. Então, aqui eu estou falando principalmente de
empréstimo bancário, loan é empréstimo, money é dinheiro, bank é banco. Ok, e existe outro tópico 2 que está falando de river, bank, stream. E river é rio, bank aqui também é banco, mas aqui acho que eu estou querendo falar de banco de rio. E stream aqui é como se fosse corrente. Então aqui estão falando tópico 2 mais sobre as propriedades de um rio, a corrente do rio, o banco do rio. Então são tópicos bem distintos. E aqui cada tópico tem a distribuição probabilística dos termos. Se eu fizer uma conta aqui, quantas vezes aconteceu a palavra money e dividir pelo número total de termos nesse tópico, eu tenho a distribuição probabilística da money em relação ao tópico 1. Tá. Mas a gente tem aqui, no caso, 3 documentos. Observe que o documento 1 é formado somente pelo tópico 1. 1 é 100% de probabilidade. E outra coisa legal, que foi onde comecei essa história, que a gente tem a palavra bank aqui aparecendo nos 2 tópicos. Aqui no banco, em termos de bancos mesmo, monetários, e aqui banco de rio. Então, o modelo LDA consegue detectar polissemia, ou seja, quando termos têm vários significados. O segundo documento aqui, ele já é uma mistura de 2 tópicos. Sim, um documento ele pode ser uma mistura de 2 tópicos. O documento 2 é formado em 50% pelo primeiro tópico e 50% pelo segundo. E o documento 3 aqui é formado 100% pelo segundo tópico. Aqui é o processo generativo e como se eu soubesse os tópicos, soubesse a distribuição de probabilística, quantos dos tópicos em relação aos documentos, soubesse a distribuição probabilística dos tópicos em relação aos termos e eu quisesse fazer a geração dos documentos. Mas o mais comum é que você tem os documentos com os termos que eles usam ali e você quer descobrir a distribuição probabilística dos tópicos em relação aos termos e dos tópicos em relação aos documentos. Então tem o processo de inferência também, estatística dos tópicos que geraram uma coleção de documentos, que é isso que o LDA vai fazer para você. Ele vai fazer esse cálculo aqui dessas partes que são uma interrogação. Esses modelos aí vão ser mais utilizados quando eu vou falar de visualização de coleções de documentos. Mas antes eu quero falar de visualização de um documento individual sozinho. Então, técnicas de visualização, elas podem ser geradas para um único documento, com o interesse de mostrar o conteúdo relevante neste documento. O único documento pode ser individualmente visualizado em níveis léxicos e sintáticos. Por exemplo, uma representação muito comum na internet é a tag cloud. Então, na representação de tag clouds, você tem tokens, que são as palavras, são coloridos e tem tamanho proporcional à sua frequência naquele documento. Existia essa técnica que é chamada tag cloud nesse site Many-Eyes, que já deixou de existir, mas existem outras várias técnicas de tag cloud aí por aí na internet. Essa aqui, por exemplo, é a imagem do tag cloud do discurso de posse do presidente norte-americano Barack Obama em 2009. E aqui o mouse foi posicionado sobre a palavra crisis, que é uma que apareceu muito. E você coloca o mouse aqui, ele fala que correu 4 vezes e ainda o contexto onde aconteceu essa palavra, ou seja, as frases onde aconteceu essas palavras 4 vezes aqui. Então a gente percebe que ele falou muito de America, Generation, Common, Day, People, Today. As palavras que se apresentam maiores são as mais frequentes nesse documento. Outro exemplo de tag cloud aqui, que tem uma pegada mais visual, é essa técnica Wordle aqui, que ela vai preocupar mais com o aspecto visual do layout da tag cloud. Esse tem o uso de coros, uso mais eficiente do espaço tipográfico, com palavras menores aparecendo dentro de palavras maiores e várias opções de posicionamento das palavras. Esse aqui é o mesmo discurso do Barack Obama em 2009, só que com essa técnica aqui. E aparecem muitas palavras mais frequentes de novo, tom maior, que nem must, will, US, que é United States, can, nation, today, must, new, America. Então, as palavras, numa técnica tag cloud, as palavras mais frequentes aparecem maiores. Existe uma outra técnica que chama word tree, que vai criar uma árvore de sufixos. Ela é mais útil quando no texto tem alguns elementos que são usados repetidas vezes assim para início de uma frase.
E aí essa técnica vai representar os termos como nós da árvore, enquanto os ramos representam a sequência entre os termos. O tamanho da fonte de cada trecho é proporcional à sua frequência e a raiz da árvore é um termo escolhido pelo usuário. Por exemplo, esse aqui é o discurso mais famoso daquele ativista Martin Luther King, e aí o termo escolhido pelo usuário para ser a raiz da árvore é o termo I. Nesse discurso ele fala várias vezes I have a dream that one day, e aí ele completa de várias formas. Uma vez ele falou I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of, e por aí vai. E tem outras vezes que ele usou o mesmo começo de frase para falar outras frases. Essa técnica vai funcionar melhor quando o texto tem esse tipo de padrão aqui, que tem várias frases começando da mesma forma. Nesse caso aqui, I have a dream that one day. Então, a palavra, por exemplo, have a dream, começou várias vezes uma sequência aí de frases. Tem outra técnica que pode ser usada para a visualização de um documento único. Nesse caso aqui, o documento é o livro do Alice no País das Maravilhas. Nessa técnica TechShark, você tem todas as frases de um texto são desenhadas na borda aqui, como se fosse essa elipse, de uma elipse em duas espirais. Nesse caso é duas espirais porque o texto é bem longo. Os termos mais frequentes são desenhados dentro das espirais, que nem aqui, e as ligações entre os termos e as frases na qual eles aparecem são apresentadas. A posição do termo entre si também, ela é posicionada de acordo com essas ligações aqui em relação às frases. Então, por exemplo, o rabbit aparece várias vezes em diversas frases aqui em diferentes capítulos. O outro texto destacado, a palavra destacada aqui, é o hatter, que é o chapeleiro. E aí ele aparece mais em capítulo, duas sequências mais isoladas, enquanto o rabbit tem participação em várias partes do texto. E o hatter aqui no texto, ele aparece duas vezes mais pontuais. Bastante, mas duas vezes mais pontuais. Passando agora para a visualização de coleções de documentos, ou seja, mais de um documento, a gente tem que, na maioria das visualizações de coleções de documentos, o objetivo é posicionar os documentos similares próximo do espaço visual. E aí, como é que você faz isso, determinar documentos similares? De novo, você calcula, por exemplo, o modelo vetorial e depois calcula a similaridade entre os vetores de documentos, usando a similaridade euclidiana ou então a similaridade de cosseno, que também é bastante usada. E depois você pode visualizar essa matriz de similaridade usando, por exemplo, projeções multidimensionais, que foi um assunto já abordado em dados multivariados. Por quê? Depois que você transformou seu texto para o modelo vetorial, ele passou a ter um formato multivariado. Significa que você consegue usar as técnicas para dados multivariados agora na sua coleção de documentos. Algumas técnicas aqui. A gente tem a técnica Document Cards, que vai tentar representar um documento por meio de suas características mais relevantes, por exemplo, imagem, texto. Já a cor da carta é usada para classificar as cartas em classe. Então, imagina que você tem uma coleção de documentos e é classificado. Cada documento vai aparecer com uma cartinha aqui, como se fosse um cartão aqui. Os termos mais frequentes vão aparecer destacados. E aí também imagens mais importantes aqui vão aparecer também. E os termos mais frequentes e as imagens são extraídas automaticamente. A cor de fundo representa a classificação. Então, essa aqui é uma coleção de artigos científicos da Conferência I3E Infovis, de 2008, que vai representar como uma matriz de cartas de documentos. Essa técnica específica foi feita por um autor chamado Ben Schneidman, que é bem famoso em visualização de informação, que é outro nome para visualização de dados. Como eu já falei, a gente também pode usar projeções multidimensionais. Então, técnicas de projeção multidimensional podem ser usadas em coleções de documentos, que podem ser representados, por exemplo, pelo modelo vetorial. Também funciona no modelo LDA, mas é mais como um modelo vetorial. Esse tipo de técnica, quando aplicada a coleções de documentos, vai gerar um mapa de documentos. Uma visão 2D aí, onde cada ponto na projeção vai representar um documento. E a posição espacial entre dois documentos, ou seja, entre dois pontos, vai representar a similaridade entre eles. Se eles estão próximos um do outro, significa que eles são similares. Se eles estão distantes um do outro, significa que eles não são similares. Então, pontos
posicionados próximos nesse layout indica que os objetos que eles representam, no caso documentos, são similares de acordo com a similaridade escolhida. Se pontos forem projetados distantes, isso indica que os objetos que eles representam não são similares e pouco relacionados. Por exemplo, aqui a gente tem a projeção de uma base de dados de documentos muito famosa, que é a CBR, ILP e RSOM, que são artigos científicos de 4 áreas científicas diferentes, projetados usando a técnica MDS, que eu já expliquei antes na videoaula sobre dados multivariados, que é a Multidimensional Scaling. Esse conjunto de dados é uma coleção de 675 documentos, mais especificamente artigos científicos, que tem informações como títulos, autores, afiliação desses autores, resumo e referências de artigos científicos em 4 diferentes áreas. CBR é sigla para Case Based Reasoning, Inductive Logic Programming é sigla para ILP, Information Retrieval é o IR e Sonification é o SON. Então aqui a gente tem a projeção desses 675 documentos, então são 675 pontos. Cada ponto representa um documento, que nem esse ponto aqui, onde eu tinha deixado o mouse e apareceu esse label. Que então significa que este ponto representa o artigo que chama Theoretical Analysis of Case Retrieval Method. Então cada ponto representa um documento. A cor de cada ponto representa a classe a qual aquele documento pertence. Nesse caso aqui o azul é o CBR, o verde água é o ILP, o verde neon, que eu chamei esse aqui, é o IR, e o vermelho é o SOM. E percebam que essa técnica MDS, ela conseguiu posicionar as classes muito bem, elas estão relativamente bem separadas. Com exceção da Sonification, que está um pouco no meio da IR, mas não tanto assim, elas conseguiram ser bem separadas. Por exemplo, a parte do CBR está muito bem separada e a do ILP também está muito bem separada. Então, lembrando, se dois documentos estão próximos, que nem esses dois aqui, eles são similares. Se eles estão distantes, que nem esse e esse aqui, eles não são similares, tanto que eles são de áreas diferentes também, classes diferentes. Então, esse tipo de projeção é muito bom para você ter uma visualização exploratória dos documentos, para conseguir ver as relações de similaridade deles. Então, imagina que você começou lendo este artigo aqui, e aí você quer ler outros artigos que são similares a esse. E aí você tem uma projeção dessa coleção de documentos. Você vai ler próximo os documentos, os artigos aqui que são similares a esse que você leu primeiro. Então organiza aí como se fosse um mapa de documentos que a projeção multidimensional gerou. Existem outros tipos de visualização que eu chamo de texto estendida, que vai fazer a visualização temporal de coleções de documentos ou vão representar relacionamentos. A gente tem a técnica Dreamweaver, que é uma técnica de string graph, na verdade, que vai mostrar aqui termos como se fossem correntes aí num rio ao longo do tempo. Então, a técnica Dreamweaver vai apresentar mudanças temáticas em coleções de documentos com o passar do tempo, usando uma metáfora de correntes de um rio. Esse rio é composto por camadas coloridas, que nem dá para ver aqui. Cada camada representa um tema, que nesse caso são termos, os termos mais frequentes. Se não me engano, os 10 termos mais frequentes de toda a coleção. E cuja largura é proporcional à força, que nesse caso é o número de ocorrências daquele termo na coleção de documentos, em um determinado instante no tempo. Então percebam que é um rio temporal. Aqui é dezembro de 60, que é janeiro de 61. Essa imagem, na verdade, o Dreamweaver foi aplicada a uma coleção de documentos, que são principalmente notícias, referentes à crise cubana americana que aconteceu em 1960, aquela crise lá da Baía de Porcos. Então, por exemplo, você tem momentos aqui que nem a palavra oil começa a aparecer muito. Por exemplo, quando que o oil teve 44 ocorrências? Quando o Castro confiscou as refinarias americanas, que foi um dos agravantes aí dessa crise americana-cubana. Então, aqui você tem alguns momentos que a frequência aumenta muito de alguns termos, porque aconteceu algum evento relacionado nas notícias. E aqui foi o ápice aí da crise, mais ou menos em março de 61. E aí você consegue ver, por exemplo, em outubro
de 60, apareceu muita palavra Yankee, que é um jeito de chamar americanos, um jeito meio pejorativo, mas ok. Soviéticos, imperialistas. Aqui depois aparece mais em março de 61 muita palavra Kennedy, cooperativas, Keynes, que seria cana-de-açúcar. Kennedy era o presidente na época, se eu não me engano. E você tem então várias bandas, cada banda é para um termo. Geralmente os termos mais frequentes também você não consegue mostrar todos. E a largura total do rio aqui ao longo do tempo é a força coletiva desses termos em cada instante de tempo. E a largura de cada banda, que nem Oil aqui, que nesse momento tem 44 ocorrências, é relativa à ocorrência daquele termo na coleção de documentos naquele momento do tempo. Existe também essa outra técnica chamada TeamWeaver, que dentro do TeamWeaver, né, que é a ferramenta Tiara. Então ela usa mesmo o TeamWeaver, só que agora usando o modelo de tópicos LDA. E aí ela vai buscar também evidenciar a evolução temporal do conteúdo dos tópicos de uma coleção de documentos, usando então a mesma metáfora do rio, o TeamWeaver. Então seu destaque está no uso do modelo de tópicos LDA, em vez de simplesmente dos termos mais frequentes para representar os temas. E aí cada corrente aqui colorida é um tópico e a largura de cada tópico em cada instante de tempo é relativo à importância em termos de peso probabilístico daquele tópico naquele espaço de tempo, nos documentos que foram publicados, por exemplo, em maio de 2008. Então, esse caso aqui, a gente está usando a ferramenta Tiara para fazer um sumário visual criado para 10 mil e-mails em 2008. Então, é um jeito de sumarizar visualmente os e-mails aí. E a gente tem palavras, os termos mais prováveis para esse documento sendo publicados ao longo do tempo aqui. Então, essa ferramenta Tiara, ela está... a vantagem dela é que ela usa um modelo LDA que é melhor em termos, por exemplo, de polissemia. E aí cada corrente aqui representa um tópico LDA e a força a largura dessa corrente ao longo do tempo é o peso probabilístico daquele tópico naquele momento. Existe também a ferramenta Scite2, que é muito utilizada para visualização de artigos científicos. Ela chama Scite2 porque é Science of Science, também chamada de cientometria, que é um conjunto de ferramentas modular projetado especificamente para o estudo da ciência, mais focada aí no estudo de artigos científicos que representam a ciência. Ela vai suportar análise geoespacial, tópica, temporal e de rede na visualização de coleções de documentos acadêmicos. Aqui eu tenho só um exemplo de uma visualização baseada em rede, que é uma rede de coautoria de artigos publicados por Cary Borner. Inclusive, essa visualização já apareceu aqui antes. Então, lembrando como que esse grafo é formado. Então, dada uma coleção de artigos científicos, nesse caso, todos os artigos publicados pela Cary Borner, você extrai os autores desses artigos. E cada autor representa um vértice nesse gráfico. E vai existir uma aresta entre dois autores se eles publicaram pelo menos um artigo nessa coleção em conjunto. Geralmente um artigo tem mais de um autor. E se eles publicaram, por exemplo, 2 artigos em conjunto nessa coleção, vai ter uma aresta de peso 2. Como são uma coleção de documentos em que existe publicados pela Cary Borner, ela é autora em todos os artigos. Então, ela é o vértice aqui que une todos os demais vértices e é o com maior peso aqui. Então, o peso de cada vértice está relacionado ao grau do nó, ou seja, a colaboração com os demais autores. E a gente tem que o peso, e quanto mais escuro e mais larga a aresta, está relacionado ao peso da arestas, que é o número de vezes que aconteceu uma coautoria entre dados 2 autores. E a gente consegue ver, por exemplo, comunidades aqui, que nem a comunidade desses autores aqui que costumam publicar muito em conjunto. Ou então, por exemplo, que a Cary Borner publica muito junto com o Shao Mei Shen, que está aqui, ou com outro cara aqui que chama Kita Mane. E por essa videoaula é só.